Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Hoje é o dia da Bíblia, o livro mais vendido em toda a história da humanidade. Irmãos, escolhemos o texto bíblico de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, para este dia tão especial. Diz assim a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Bíblia, o único livro imutável. Este é o título desta mensagem. Bíblia, o único livro imutável. Queridos irmãos, queridos amigos, vocês sabiam que a Bíblia é mais do que um livro comum? Além de histórias inspiradoras, ela é a mensagem direta de Deus para o homem e tem poder para transformar vidas. A Bíblia é a palavra do Criador para o mundo. Inicialmente, meus irmãos, vamos falar sobre algumas características importantes da Bíblia. Em primeiro lugar, a Bíblia é única e imutável. Irmãos, embora a Bíblia seja única e imutável, ouve-se nos noticiários de pessoas que estão fazendo campanha para a mudança da Bíblia. Já existe muitas notícias nas redes sociais de que existem pessoas fazendo campanha para a mudança da palavra de Deus. Mas ai de quem está promovendo este tremendo absurdo, meus irmãos, pois a palavra de Deus é clara. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 19, diz assim: E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Amém? É a palavra de Deus, queridos. E nós cremos nesta passagem, porque é a própria palavra de Deus. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é um livro diferente de todos os demais nos seguintes aspectos, além de em muitos e muitos outros aspectos, meus irmãos. A Bíblia é única em coerência, pois apesar de ser escrita durante um período de mais de 1500 anos, durante mais de 40 gerações, por mais de 40 autores, envolvidos nas mais diferentes atividades, inclusive reis, camponeses, filósofos, pescadores
poetas, estadistas, estudiosos, etc., etc., ela mantém total unidade nos seus ensinamentos. Nenhuma passagem diverge das outras, como se fosse somente um escritor. A Bíblia foi escrita em diferentes lugares. Moisés no deserto, Jeremias numa masmorra, Daniel numa colina e num palácio, Paulo dentro de uma prisão, Lucas enquanto viajava ele escrevia, João na ilha de Pátimos, outros escreveram textos bíblicos até em meio a campos de batalha. Que maravilha! Que maravilha, meus irmãos! E teve uma sequência invejada, como se fosse um só escrevendo em um único local. A Bíblia foi escrita em diferentes condições. Davi em tempos de guerra, Salomão em tempos de paz. Pai e filho, aos extremos. Davi em tempo de guerra, Salomão, seu filho, em tempos de paz. A Bíblia, meus irmãos, foi escrita sob diferentes circunstâncias. Alguns escreveram enquanto experimentavam o auge da alegria, enquanto outros escreveram numa profunda tristeza e desespero. A Bíblia, meus irmãos, é única em sobrevivência. O imperador Diocleciano proclamou um edito que tinha como objetivo impedir os cristãos de adorarem a Deus e destruir as suas escrituras. Um documento imperial foi promulgado em todos os lugares, determinando a demolição das igrejas e a queima das escrituras, e proclamando que aqueles que ocupavam posições de destaque perderiam todos os seus direitos, enquanto que aqueles que trabalhassem em suas casas perderiam a liberdade, caso insistissem em professar o cristianismo. Mas a Bíblia, meus irmãos, resistiu a tudo isso e muito mais. Segundo, alguns homens de grande influência afirmaram que a Bíblia seria um dia um livro esquecido. Olha, meus irmãos, Voltaire, o francês renomado e incrédulo que morreu em 1778, afirmou que 100 anos depois dele, o cristianismo estaria varrido da face da terra e teria passado à história.
Mas o que aconteceu? Por ironia do destino, apenas 50 anos depois de sua morte, a Sociedade Bíblica de Genebra usou a sua própria residência para imprimir pilhas de Bíblias. Que ironia da história! Voltaire morreu e, mesmo assim, a Bíblia continua sendo lida e estudada em várias partes do mundo. Não é à toa que a Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo. No texto que lemos aqui em Apocalipse, capítulo 1, o apóstolo João tem uma importante palavra de estímulo e de exortação para todos nós e, ao mesmo tempo, nos mostra que a Bíblia nos traz uma mensagem de bem-aventurança ou de grande felicidade. Nesta segunda semana de dezembro, quando comemoramos o Dia da Bíblia, é importante refletir em que sentido somos bem-aventurados como povo de Deus que ama as Sagradas Escrituras. É bom que estejamos refletindo, meus irmãos. Em que sentido nós somos bem-aventurados? Por amar as Escrituras Sagradas. Cada um de nós tem que refletir, analisar, observar em que somos bem-aventurados. Terceiro, queridos irmãos, queridos amigos, depois de destacar essas informações especiais acerca da Bíblia, gostaríamos de refletir sobre 3 aspectos em que a Bíblia representa para nós uma mensagem de felicidade. Primeiro, podemos falar da felicidade de ler. Bem-aventurados aqueles que leem as palavras da profecia. Irmãos, existem vários tipos de comportamento frente à Escritura. Letra A, dos que não leem. São aquelas pessoas que não têm o mínimo interesse de manusear a palavra de Deus. Podem ter em seus lares Bíblias e até luxuosas, mas apenas para enfeite. Letra B, dos que não entendem. São aqueles que lendo-a sem a sabedoria, sem a iluminação do Espírito Santo, a têm como um livro hermético, confuso ou apenas interessante. Nestes 2 casos, meus irmãos, se cumprem as palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 13, versículo 13, que diz assim: por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. São palavras de Jesus, queridos. Ele disse que falava em parábolas para ficar mais fácil o entendimento.
Letra C. Mas temos aqueles que leem e entendem. Que maravilha! Aqueles que leem e entendem. Irmãos, aqueles que leem e entendem são as pessoas que tiveram uma experiência com Deus de novo nascimento. São aqueles que entregaram suas vidas a Cristo e confessaram que Ele é o Senhor e Salvador. São os cristãos confessos, queridos. São aqueles que aceitaram de fato Jesus como seu único e suficiente Salvador. Portanto, a condição básica para que alguém leia e entenda a palavra é que essa pessoa tenha uma experiência de salvação em Cristo. Paulo nos ensina que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvação, meus irmãos, é a condição necessária para ler e entender a Bíblia. Segundo, podemos falar da felicidade de ouvir. Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia. Queridos, ouvir é outra necessidade para que a pessoa possa experimentar a felicidade em estudar a Bíblia. Falamos acerca de ouvir o que o Espírito Santo quer dizer por meio da palavra, não medida em que a lemos. Falamos acerca de ouvir o que o Espírito Santo quer dizer por meio da palavra, na medida em que a lemos. Queridos irmãos, somos uma sociedade humana sedenta pela leitura, mas muito pouco interessada para ouvir o que Deus quer falar no nosso coração. Pois existem os que ouvem desinteressadamente. Quantos no passado apenas ouviram as palavras das profecias e do Senhor Jesus, mas sem nenhum interesse? Esses foram os que ouviram desinteressadamente. Os que ouvem interessadamente são aqueles que estão atentos à palavra de Deus e não deixam cair uma só delas. Esses são o que ouvem interessadamente. Irmãos, ouvir com interesse é também uma condição essencial para que a Bíblia possa invadir o nosso interior com uma mensagem de alegria e renovação de vida. Terceiro, e finalmente podemos falar de felicidade de guardar. Bem-aventurados
aqueles que guardam as coisas nelas escritas. Queridos irmãos, queridos amigos, guardar aqui significa procurar praticar aquilo que lemos e aprendemos na Bíblia. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, nos ensina assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É Tiago nos exortando, queridos. É Tiago chamando a nossa atenção. Queridos irmãos, alguém já disse que um gesto pode ter maior valor do que muitas palavras. Nesse sentido, praticar a Bíblia tem um grande valor para que experimentemos em nossas vidas um grande sentimento de felicidade. Até aqui nós vimos, queridos irmãos, queridos amigos, que a Bíblia é um livro que traz felicidade. Querido irmão, querido amigo, queremos terminar esta mensagem perguntando o que a Bíblia significa para você. É um livro comum ou um livro especial? É um livro que está sendo lido ou esquecido, apenas aberto na prateleira de sua casa? Infelizmente, meus irmãos, vimos em muitos lares a Bíblia aberta, cheia de poeira, e quase todas elas no Salmo 91. Como se assim adiantasse alguma coisa, meus irmãos, infelizmente. A Bíblia tornou-se para você um livro que você tem procurado praticar e que tem influenciado na sua vida? É uma pergunta para todos nós, queridos. A Bíblia tornou-se para você um livro que você tem procurado praticar e que tem influenciado na sua vida? Vou contar aqui uma ilustração. No livro Poder para Ser Vitorioso, o pastor Rick Warren conta a história de um canibal convertido nas ilhas dos mares do sul. Um canibal. E esse canibal estava sentado perto de um grande caldeirão, lendo sua Bíblia, quando um antropólogo com um capacete se aproximou dele e perguntou: "O que você está fazendo?" O nativo respondeu assim: "Estou lendo a Bíblia." O antropólogo zombou dele e disse: "Você não sabia que os homens modernos e civilizados rejeitaram esse livro? Não passa de um amontoado de mentiras.
Você não deveria desperdiçar o seu tempo. O canibal olhou-o de alto a baixo e lentamente respondeu: Senhor, se não fosse por esse livro, o Senhor já estaria dentro desse caldeirão. Irmãos, amigos, vimos aqui que a palavra de Deus modificou a vida dele e o seu apetite. A Bíblia é um livro especial, porque ela muda comportamentos e atitudes. Ela tem o poder de transformar um homem desonesto em uma pessoa correta. Veja o que o apóstolo Paulo diz acerca da Bíblia. Ele diz assim, que a Bíblia é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, meu irmão, meu amigo, é você um bem-aventurado por lê-la, ouvi-la e guardá-la como um precioso tesouro no seu coração? Como dissemos antes, devemos analisar em que estamos sendo bem-aventurados. E aqui no final está a resposta. É você um bem-aventurado por lê-la, ouvi-la e guardá-la como um precioso tesouro no seu coração. Pensemos nisso, meus irmãos. Amém? E que Deus assim nos abençoe.